Boa noite, Silvio. Microfone desligado. Aí, Boa noite. tudo Liguei. bom? Tudo? Aguardar mais um pouquinho até o pessoal entrar. Tá bom. O que vocês estão enxergando aí? Células procariontes. Então tá bom. Isso aí. Eu tenho usado o Zoom, tem dado super certo com as outras turmas. Eu sei que o pessoal tá meio preocupado porque veio essa informação de que podia estar hackeando informações. Como tem passado essa semana, gente? Vamos conversar um pouquinho antes de começar a aula. Como vocês têm passado aí durante a semana, as atividades? Estão recebendo muitas atividades dos professores? Mais ou menos, sim, não? Ninguém vai me responder? Estamos bastante atividade. Então tá, porque senão, se você não souber que se vocês estão recebendo muita atividade, pouca atividade, eu vou mandar mais. Não, no SAP tá lotado. Ah, E-mail também. Ainda bem, né? sim, sim. É bom manter ocupado, né? É. Apesar que eu tô trabalhando ainda, aí fica meio corrido. É indústria, né? A indústria não parou ainda. Quem que tá falando? É o Silvio. O Silvio. Mas é bom. No que você trabalha, Silvio? A indústria é gráfica. Tá. Aí, tô dando graças a Deus que não parou, porque tem bastante Sim, concorrente nosso que estão parados. Só sim, graças a Deus não parou. sim. O problema nem é tanto a doença em si, né? O problema são os hospitais ficarem hiperlotados e não conseguir É, atender todo mundo, né? A demanda. esse é o problema, é. Não, mas tem que ficar em casa, é o certo, não tem jeito. Uhum. E aí, assim, essa aula ela já estava programada como células procariontes, e aí eu acabei colocando um pouquinho mais, falando mais sobre o vírus, porque eu acho que é o momento, né, que a gente está vivendo, para vocês entenderem um pouquinho mais também como que é esses E seres que são, eu tenho esses uma são seres dúvida. vivos, né? É, Oi. a aula passada você passou alguma atividade que eu não entrei na aula passada. Na aula passada, eu acho que eu passei sim. Eu passei um questionário. Aí tá lá no. Você tá Tá. conseguindo entrar lá no SAP? Tá tendo No SAP dificuldade? eu tô. É. Do SAP eu consegui fazer os questionários, tudo. Você Aham. passou lá também? Isso, passei Ah, então lá. eu fiz. É. Não passei nada fora Foram do. as três perguntas do fórum, né? Isso, isso. Eu não Ah, tenho não, colocado fiz. nada fora do SAP, é tudo lá dentro do SAP mesmo, tá? Ah, Eu não, vou mudar um ok. pouquinho em relação às atividades, provavelmente eu vou mudar a forma de colocar, porque o pessoal, um coloca a resposta e o resto coloca tudo meio parecido, né? É. O Carlos está entrando. Vocês estão sabendo se está havendo desistência da turma? Porque eu estou percebendo que sempre participam muito poucos alunos na minha aula.
Ou isso é recorrente para as outras turmas? Não, desistir não estão desistindo, não, mas só que, tipo, a aula passada também do professor Ivel teve 23 só alunos também. Aham. A sala tem 60, Sim, 55 a 60 alunos. é de se estranhar um pouco, né? É, Eu preciso desse feedback, né? O pessoal precisa acessar a live para a gente poder ter uma ideia, né? Porque assim, eu estou encaminhando as aulas. Vocês perceberam que eu mandei uma videoaula, né? Com o conteúdo de hoje. Mas o bacana é vocês já virem com a live com o conteúdo, né? Para ir tirando as dúvidas e aprofundando mais no tema. certo. Carlos, Silvio, Rogério, Veraldo, Nicolas, estão tudo em silêncio aí. Tudo bem com vocês? E tá todo mundo com a câmera desligada, eu não vejo ninguém. Tá todo mundo em casa. Eu Todo mundo também. safe. Bom, vamos começar, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, vamos lá. Por que aparece? Tá mudando aqui, né? Então, vamos lá. E aí, vocês ouviram a videoaula das células procariontes? Sim, não, só para eu ter uma ideia. Alguém ouviu? E eu não escutei, não, na verdade. Então, vamos lá. Então, vou começar, né? Vou ter que começar lá do zero, né? Bom, então, o conteúdo da aula de hoje é sobre as células procariontes. É que, assim, os seres sempre, né? Sempre existiu aquelas pessoas que... Vamos colocar aqui o Everaldo entrou. Sempre existiam aquelas pessoas que são questionadoras, né? Sempre houveram as pessoas Certo, questionadoras e observadoras. Então, muitas coisas que são classificadas e que foram identificadas porque alguma coisa nessas pessoas falaram, não, mas tem alguma coisa a mais, né? Não só o ser humano vive neste planeta. E aí eles foram observando e verificaram que existem esses outros seres que são seres microscópicos, tá? Então, aí eu já vou falar que houve um naturalista chamado Linneu, que ele acabou classificando esses seres, né? Bom, então existe na natureza dois tipos de seres, que são, seres não, células, tá? Que são as células procariontes e as eucariontes. Mas o foco da aula de hoje são só os seres procariontes. Então, esse slide, vocês se recordam dele no primeiro dia de aula? Eu apresentei ele, né? Eu falei que aqui a gente tem o reino animal, o reino vegetal, os fungos, as bactérias e seres menores ainda. E aí, no meio de todos esses seres, a gente tem o ser humano aqui, né? A pergunta é: né? o que há em comum entre todos esses seres? Né? O que existe de comum? O que existe de comum é a combinação de moléculas. Todos esses seres que existem neste planeta chamado Terra, na verdade, é a combinação de átomos que formam moléculas e a combinação dessas moléculas acabam formando esses diferentes seres, tá? Então, como as moléculas, elas são incomuns, né? Os átomos e moléculas que compõem todos esses seres são incomuns, existe aqui o que a gente chama de padrão de organização unificado, tá? Então, existe lá algo que é comum, né? Existe um padrão, e aí tudo isso acaba unificando todos os seres existentes nesse planeta.
Então, é o padrão de organização unificado, é a análise das moléculas e dos componentes celulares que constituem todas as formas de vida. E a matéria viva é composta pelos mesmos elementos que constituem o mundo orgânico, né? Então, o que a gente entende aqui? Que existem estudos que analisam as moléculas e seus componentes, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? De alguma maneira a gente já está vendo nas outras aulas, já viu nas outras aulas, e que mesmo os seres vivos, né, eles são compostos com elementos do mundo inorgânico, né? Como assim inorgânico? Inorgânico, quando eu falei no primeiro dia de aula, inorgânico é aquele componente que não tem o átomo de carbono na sua composição, né? Como por exemplo, o que nós temos compondo o nosso organismo que tem na natureza? Tudo, né? Na verdade, tudo. Um exemplo, vocês poderiam me dar? Água. Moléculas de água. Tá, mas a molécula de água, ela é formada de átomos de hidrogênio e oxigênio. Oxigênio, isso. Então, o oxigênio tá onde? Tá no ar, né? O hidrogênio também tá no ar, né? E também tá naqueles componentes que a gente come, nos nutrientes que a gente consome, né? Um outro exemplo seria, por exemplo, o cálcio. Aquele cálcio que forma o coral no fundo do mar é o cálcio que vai compor os nossos ossos. O ferro que a gente encontra em loja de material de construção, né? É o ferro que vai compor o pigmento que dá cor às hemácias, né? Então, o que a gente vê de matéria inorgânica por aí está compondo o nosso organismo. Tem até não entrando no mérito da religião, mas existe lá na Bíblia: do pó viemos, do pó voltamos, né? Então, qual é o significado disso, né, dentro da biologia? Devido à composição da matéria orgânica e inorgânica, tá? Bom, para poder visualizar esses diferentes tipos de espécies animais, a gente precisa da utilização, deixa eu fechar aqui, a gente precisa da utilização de equipamentos especiais, tá? Para visualização. Então, tudo que é maior que 1 milímetro entra no ramo da anatomia, e aí a anatomia estuda órgãos e sistemas, e a gente só precisa do olho, e quem precisa de óculos vai usar uma lente simples, né? Tudo que é menor, tudo que entra entre 100 e 10 micrômetros entra no ramo da histologia, que é o estudo dos tecidos, e a gente precisa da utilização do microscópio óptico. Assim como a citologia, tá? Só que a citologia já estuda elementos menores, que vão de 10 a 0,2 micrômetros. Tudo que tiver agora em nanômetros, 200 a 0,4 nanômetros, entra como ultraestrutura. Muitas vezes eu mostrei para vocês, nas aulas anteriores, slides, imagens com microscopia eletrônica, né? Porque só através da microscopia eletrônica é que a gente consegue estudar os componentes celulares, tá? Ver um núcleo, uma mitocôndria, um retículo endoplasmático, né? Então, através do microscópio eletrônico vai ser possível visualizar essas organelas. E aqui também entram vírus. Tudo que é menor que for menor que 1 nanômetro, ele entra como estrutura molecular ou atômica, tá? Que são o estudo das moléculas e dos ácidos nucleicos. E a posição dos átomos nessas moléculas. Eu sei que confiar nas pessoas é assustador, é a coisa mais assustadora do mundo. Tem alguém aí com a TV ligada. Para olhar as moléculas, né, para poder estudar as moléculas e os átomos, é preciso de um equipamento mais sofisticado que é o difrator de raio-x, tá? Então, aqui nós temos equipamentos diferentes para poder visualizar essas estruturas. Então, eu coloquei até aqui uma régua, né, uma escala logarítmica, para vocês identificarem aqui, ó, aqui a gente vê 1 centímetro, 1 milímetro, é o que o olho humano capta, por isso que a régua
que a gente utiliza, né, a medida utilizada é a partir de milímetros, e o que for menor que milímetros vai ser micrômetros, o que for menor que micrômetros vai ser nanômetros. E depois, menor que nanômetros é o angstrom. Então, sendo que o microscópio eletrônico, ele vai aumentar até 1000 vezes o que a gente capta através do olho. Então, vocês acreditam em tudo que vocês veem? Ou não acreditam em tudo que vocês veem? Né? Tipo, vocês Sim, né? acreditam... a gente está vivendo exatamente isso, né? Esse momento do isolamento social, tá todo mundo em casa por causa de um ser que ninguém vê. E vocês acreditam nesse ser que você não vê? Acreditam ou não? Eu acredito porque a ciência fala que existe. E ela existe, né? E realmente ela existe. Então, falar assim, a mesma coisa do vento. O vento, você acredita no vento? Todo mundo acredita, todo mundo sente o vento, né? Você não vê, mas você sente. A gente não vê, mas sente. E no caso das bactérias e vírus que a gente não vê? O olho humano é incapaz de poder visualizar esses seres microscópicos, né? Mas ele existe, tá fazendo muito mal pra gente também, né? No caso do coronavírus. Então, aí a gente tem a classificação dos seres vivos, né? Então, quem classificou foi o Linneu, ele é um naturalista sueco, e a primeira classificação que ele sugeriu foi em 1735, né? Já há uns 300 anos, quase uns 300 anos atrás, tá? E aí isso aqui é uma classificação bem simplificada, tá? Porque essa classificação, ela é mais... existe uma classificação mais profunda, mas a gente vai ficar só para poder entender aqui como exemplos. Então, os seres procariontes, que são unicelulares, e aí entram como seres unicelulares o reino Monera, tá? Então, que são, como exemplo, as bactérias e as algas azuis. E as eucariontes, os seres unicelulares e pluricelulares. Unicelular entra aqui o reino protista, que são os protozoários. Tá? Às vezes vai fazer análise de água, encontra lá um protozoáriozinho nadando no meio, né? Lá na água, se a água não for tratada. Os eucariontes já são seres, enquadram-se seres pluricelulares, né? Significam que são seres que são compostos de muitas células, e aqui podemos enquadrar os fungos, as plantas e os animais, que acabam compondo os seres eucariontes. Eu não vou entrar aqui hoje nessa aula sobre os eucariontes, porque as células eucariontes nós já estudamos antes, né? Quando eu falei de membrana plasmática, falei de matriz citoplasmática, núcleo, organelas, tá? Então, os seres eucariontes é que vão apresentar todas aquelas características. Os procariontes não, eles são seres mais rudimentares em estruturação. Então, basicamente, existem os procariontes e eucariontes. O que significam seres procariontes? Pró significa antes ou primeiro, e carion significa núcleo. Eu significa verdadeiro, carion, núcleo. Tá? Então, aqui, procariontes significa como esses seres foram analisados conforme a evolução. Esses seres aqui, esses seres que surgiram primeiramente, eles são seres que não têm... são seres que surgiram antes da formação de um núcleo, né? Então, os seres eucariontes são seres mais evoluídos que os procariontes, e aí, como seres mais evoluídos, eles acabam desenvolvendo essa estrutura aqui, que é o núcleo, que é formado por uma membrana plasmática, tá? Ou membrana nuclear. Então, por isso que eu é verdadeiro e cárion é núcleo. Eu gosto muito dos significados das palavras, porque conforme você vai aprendendo os sufixos, os prefixos, lembra isso lá no colégio, que tinha tabela lá no livro de língua portuguesa, né? Na minha época tinha que decorar prefixo e sufixo das palavras, né? Então, assim, hoje eu entendo que aquilo é importante, porque conforme você faz a leitura da palavra, você vai entender qual é o significado daquilo, tá?
Então, aqui a gente tem a bactéria, nós temos aqui a bactéria, significa que não tem núcleo, e aqui as eucariontes significa que tem núcleo e apresenta uma membrana nuclear. Para poder entender um pouquinho aqui, a gente fala um pouquinho de seres autótrofos e seres heterótrofos, né? O que vem a ser organismos autótrofos? Auto, né? Próprio. Os organismos autótrofos a gente pode incluir aqui como os vegetais verdes. Significa que eles são capazes de produzir seu próprio alimento, tá? Então, os vegetais verdes... Opa! Já deu 40 minutos, gente? Não, né? Não. Não. Não, 28. Não, né? Meu computador tá pensando aqui. Vocês estão me vendo? Eu não tô vendo vocês. Sim. Agora a sua imagem caiu para mim aqui. Só consigo ver, tá carregando a disciplina, mas a imagem não. Entrou? Agora entrou, professor. Ah, então tá bom. Entrou o slide de novo. Tá bom. Então, o que são seres autótrofos? São aqueles seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Então, aqui a gente tem os vegetais verdes. Ai, caiu de novo. Vocês estão vendo o slide? Agora sim. Então, eu não vou colocar da forma compartilhada, eu vou deixar desse jeito, tá? Bom, então, esses vegetais verdes, eles utilizam como fonte de energia a luz solar, tá? Então, a luz solar, ela emite radiações, né? Algumas radiações, elas conseguem atravessar a barreira da atmosfera. Oh, meu Deus. Vocês estão vendo o que aí?